as coisas melhorem, se resolvam, tá bom? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 277, certo? Que foi a atividade que eu passei para casa ontem. E eu pedi para vocês que respondessem a 277, 278 e a 279, vocês iriam responder no caderno, tá bom? Não precisava copiar as questões no caderno, gente, tá bom? Bastava responder, né? Colocar lá no seu caderno, o cabeçalho, colocar a página e responder. Quem copiou, melhor ainda, né? Então, ótimo. Melhor ainda, Paulo Vitor. Certo? Eu coloquei Eu acho que eu não fui muito clara, né, gente? Mas eu coloquei lá entre parênteses. Responder a questão 200, a página 279 no caderno. Quando eu colocar só responder, não precisa vocês copiarem as questões. Por quê? Por que eu pedi para responder no caderno? Porque aqui no livro não tinha espaço para vocês responderem, né? Então, eu queria que vocês respondessem no caderno, para que a gente pudesse discutir agora, certo? Em sala de aula. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui nossa correção. Quem inicia a leitura das questões? Pode sim, Isabelle, por favor. Primeira questão, página 277. Vamos lá. Tá me escutando, tia? Sim. Ok. Por que James Cameron veio ao Brasil? E aí, gente, por que esse cineasta aí veio ao Brasil, gente? Foi o que vocês colocaram? Pode falar, Vitor. Paulo Vitor. Veio protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte. Perfeito. Isso mesmo. Maria também colocou, né? Para protestar contra a construção da usina hidrelétrica em Belo Monte. A Lara também. Muito bem, gente, né? Então, ele veio aqui ao Brasil para protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte. É isso mesmo, né? Quem colocou isso? Correto. Se alguém, porventura, colocou algo diferente disso, tá? Tem que fazer aí a correção. Para protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte. Foi isso que ele veio fazer aqui no Brasil, né? Segundo o texto. 2. Pode continuar, Isabela. Se alguém mais for ler, me avisa no chat. Quais foram as respostas que o autor utilizou para responder a pergunta feita no título do artigo? E aí, gente? Pode sim. Júlia, depois Raíssa. Tá ouvindo? Sim, amor. Pode falar. Por um lado, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Por outro, serve para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Isso mesmo, Júlia. Correto. Raíssa colocou igual, Bia também. Pablo? A, a resposta, gente, é exatamente essa, né? Não tem como colocar outra resposta. Por quê? Ele faz a pergunta lá no título do texto, né? Para que serve a celebridade? E no próprio texto, ele já dá a resposta, né? Ele coloca o quê? Ele diz assim, ó, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Impõe respeito, página 277, questão 2. Impõe respeito. A celebridade serve também para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião, impondo atenção, né? Essa resposta, gente, eu sei que é um pouquinho longa, não dá para vocês acompanharem o que eu estou dizendo, porém, tem no texto, né? As meninas aí que fizeram, procurem aí em que parágrafo está escrita essa resposta, por favor. Né? Para que os colegas consigam acompanhar. Porque é uma resposta um tanto extensa, né? Se eu for dizer aqui, vai demorar um pouco.
Então, pronto, a Lara respondeu aí, parágrafo 8, certo? Vocês procurem aí o parágrafo 8 e marquem aí a resposta certa da questão 2. E, no caso, copiem, né, também. Mas vamos aqui continuar, certo? Questão 3. Quem vai ler? Ninguém? Isabelle vai continuar? Pode continuar? Pode, Pablo, pode sim. Pode ler, terceira questão. Tá ouvindo? Uhum. Transcreva do segundo parágrafo do texto um argumento que o autor utiliza para desqualificar a opinião de James Cameron sobre a construção da usina hidroelétrica de Belo Monte. Nessa questão, certo? Tinha poderia ser colocada mais de uma resposta a ser considerada correta. Deixa eu ver. Pronto, a Maria colocou. James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétrica ou mesmo Amazônia. Perfeito. Né? A Raíssa colocou igual. Alguém colocou diferente? Nessa questão, tinha outros trechos também que poderiam ser colocados aí nessa questão. Mas eu acho que esse trecho, né, é perfeito. Né? Para que o autor aí do artigo de opinião lido, né, falasse contra esse James, né, o James Cameron. Por quê? Porque ele veio protestar por uma coisa que ele não entendia nada, né? Porque ele não era ecologista, ele não é ecologista, não é especialista, não entende nada sobre isso, né? Ele fala até no texto que ele entende de quê? De filmes de Hollywood, né? O autor do artigo de opinião é até bem irônico, né? Ele só entende de filmes de Hollywood, o autor fala. Agora vamos para 4, tá certo? Quarta questão. Quem vai ler? Ok, Bia, entendo, normal. Tá certo? Acontece. Pablo, pode ler a quarta questão? Posso aqui? Segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impõe respeito ou atenção. E aí, gente? O que vocês acham? Aí você colocou atenção, atenção. É isso mesmo. Atenção. Porque como ele era, né, como ele é, e na época ainda mais, né, estava no auge da sua fama, quando ele protestou, né, veio ao Brasil protestar contra essa hidroelétrica, todos os olhares se voltaram para ele, né, um artista americano, vindo no Brasil protestar. A mídia do Brasil e do mundo inteiro estava, né, com os olhos fixos nele, né? Para ver o que protesto era esse, porque os famosos têm isso, né? Tudo que os famosos fazem vira notícia. E ainda mais quando esse famoso está no auge da sua fama, né? Tudo vira notícia, então impôs o quê? Atenção. É isso mesmo, pessoal. Atenção. Quinta questão. Quem vai ler agora? Vocês que já leram podem ler, tá? Também. Bia pode sim. Vamos lá. Quinta questão. A senhora está me ouvindo? Sim, amor. Perfeito. Certo. Quinta questão. No primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que o cineasta James Cameron murmurava. Washington não precisa saber disso. O que o cineasta quis dizer com essa afirmação? E aí? O Raíssa, presidente dos Estados Unidos deveria saber que estava construindo uma hidrelétrica? Exatamente. E você, Raíssa, colocou? Walter, mais ou menos isso sim, certo? Ô tia, a senhora tá me ouvindo? Estou sim. Ô tia, eu não sei se tá certo, mas eu coloquei, pois queria que todos de Washington dessem devida atenção à sua ação.
Exatamente. Na verdade, né? Vamos juntar aí a resposta da Raíssa, né? Com a resposta do Walter. Ok, Maria, tudo bem. Quando ele diz Washington precisa saber disso, o que é que ele queria dizer? Ele queria que as autoridades dos Estados Unidos da América, né, ficassem sabendo do ocorrido. Tipo assim, né? Ele veio lá da cidade dele, do país dele, protestar contra essa hidroelétrica. E ele dizia o quê? Que queria que as autoridades dos Estados Unidos soubessem disso. Era isso que ele estava dizendo. Quando ele diz Washington precisa saber disso, ele está dizendo o quê? O presidente, as autoridades dos Estados Unidos precisam saber o que está acontecendo aqui. Né? Mais ou menos isso. Que ele queria Vai realmente. pedir a construção do mesmo. Com certeza, né? A intenção dele é tanta coisa para ele se preocupar, né? Ele veio se preocupar aqui com algo do Brasil, né? E ainda dizendo isso, né? No texto, o nosso autor do artigo relata o quê? Que ele falava isso o tempo todo, né? As pessoas que estavam lá presenciavam ele dizendo isso. Washington precisa saber disso, né? Ou seja, as autoridades dos Estados Unidos, né, são supremas, tem que vir aqui impedir esse ocorrido, né? Mais ou menos isso que ele queria dizer, certo? Aí, questão 6 agora, Bia? Isso, Questão tá. 6. Qual é a opinião de Cameron sobre os destinos da Amazônia? E aí? Exatamente, Ricardo, é isso mesmo. Qual era a opinião dele sobre o destino da Amazônia, né? Ele achava que o destino da Amazônia não era responsabilidade do Brasil, mas do mundo todo, né? Do mundo inteiro. Então, vocês vão colocar isso. Que a responsabilidade, que a Amazônia não era de responsabilidade, não é, né? De responsabilidade do Brasil, mas do mundo inteiro. É isso mesmo, gente. Quem colocou igual, né? Está correto. Pode sim, Raíssa. Pode ler. Sétima questão. Na construção de nossos textos orais ou escritos, sempre utilizamos outros textos anteriores que lemos ou ouvimos em algum lugar. Esses textos são coletados por nossa mente ao longo da vida e compõem nosso conhecimento de mundo. Essa relação entre um texto e o outro é chamada de intertextualidade. Assim, quando um texto cita outro, direta ou indiretamente, está fazendo uso desse recurso linguístico. No 10º parágrafo do artigo, para que serve a celebridade, o autor faz o uso da intertextualidade para citar qual texto? E aí, gente? O que é a intertextualidade, né? É você fazer relação entre textos. Tudo que a gente escreve ou sabe, a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, né? Com notícias que nós ouvimos, com textos que nós lemos. Então, a gente vai juntando tudo isso na nossa mente, né? A nossa mente vai captando essas informações e a gente vai criando opinião, né? Ideias sobre um certo assunto. Como, por exemplo, vocês já sabiam sobre a Amazônia, certo? Óbvio, né? Até porque vocês são brasileiros, todo mundo sabe o que é a Amazônia, né? Conhece, ouve falar. Mas, a partir do momento que vocês leram esse texto, por exemplo, para que serve a celebridade, vocês passaram a conhecer um fato novo, talvez vocês não conhecessem, né? E foi esse protesto desse cineasta aqui no Brasil. Dentro desse texto, para que serve a celebridade, o autor do artigo de opinião, ele usa um outro artigo de opinião, um outro texto. Que texto é esse, gente? Gente, o texto é a internacionalização do mundo, certo? Se vocês não lembram, no meio do texto, no fim, eu não lembro. Mas ele fala ele cita esse texto, né? Que é a internacionalização do mundo, certo?
que é exatamente o texto que nós aqui já lemos também. É sobre aquela questão, né, da Amazônia ser internacionalizada. Então, o texto é internacionalização do mundo. Ele realmente cita, né, uma história aí de uma atriz, certo, da Globo, para argumentar no seu texto, né, que ela era sensata e que pouco se via isso em artistas, em celebridades. Mas a intertextualidade está, como o próprio nome já diz, né, está relacionada a textos, certo? Por exemplo, se você vai escrever um texto, você usa uma notícia, você viu no jornal. Isso é intertextualidade. Você está escrevendo seu texto com base em outro texto. Você está colocando informações de outro texto dentro do seu texto, certo? E quando você faz isso, você está produzindo a intertextualidade, seja de forma indireta ou seja de forma direta, tá certo? Então, vocês coloquem isso, certo? Questão 8, certo? Então, coloque internacionalização do mundo, né? Vai continuar lendo, Raíssa? Pode ler. 8. O autor é contra ou a favor das ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque? Lembrando que texto é esse, de Cristóvão Buarque? Exatamente o que nós citamos na questão anterior, né? A internacionalização do mundo. Vocês acham que é contra? Lembrando que nós ainda estamos falando de intertextualidade. Por isso que eu digo, gente, sempre para vocês prestarem atenção na pergunta. Vou ler a pergunta, vou reler a pergunta, tá bom? O autor é contra ou a favor das ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque. Eu acredito que a maioria de vocês colocou contra. Por quê? A maioria colocou contra, porque não prestaram atenção, não prestaram atenção aí na pergunta. Pode falar, Raíssa. Eu coloquei a favor, pois, juntamente com o autor Cristóvão Buarque do texto A Internacionalização do Mundo, ele concorda que a Amazônia deve ser somente do Brasil. Exatamente isso, certo? Por que vocês colocaram contra? Porque vocês prestaram atenção só no texto para que serve a celebridade. Mas o texto de Cristóvão Buarque, gente, é aquele texto que nós já lemos em outra aula, a internacionalização do mundo. Ele era contra, aqui do texto para que serve celebridade, é contra o quê? É contra o posicionamento de algumas celebridades, né? Usando aí o exemplo desse James Cameron, que veio lá, que é um cineasta que veio protestar, mas ele é a favor do texto A Globalização do Mundo. Por quê? Porque ele, como o Cristóvão Buarque, ele também acha que a Amazônia é do Brasil, né? Ele também acha que as pessoas lá de fora não têm o direito de vir aqui, né, se meter nesse assunto, certo? Então, ele é a favor. Preste atenção nas perguntas. Quem vai ler agora? Questão número 9. Pode sim, Isabelle. Você lê a 9, a Júlia lê a 10, tá? Vamos lá, Isabelle. Tá me escutando, tia? Sim, amor, pode ler. Analisando as ideias apresentadas no texto, e particularmente o último parágrafo para o autor, como as celebridades deveriam se comportar quando perguntadas sobre algo que desconhecem? E aí? A Raíssa colocou, né? Terem sensatez, e é para dizerem que não tem conhecimento sobre determinado assunto. Muito bem, o que me colocou, né? Ter bom senso. Então, o que é realmente isso, né? Que ele queria, que ele fala, que as celebridades não devem opinar sobre assuntos que não conhecem, né?
Só porque, mais uma vez, relembrando o texto de ontem, o que é que ele cita? Que alguns famosos, algumas celebridades, querem dar opinião sobre tudo, querem se meter em tudo, né? Querem causar polêmica com tudo, sendo que algumas vezes ninguém sabe tudo, né, gente? Ninguém sabe sobre todos os assuntos. Então, na opinião dele, esses famosos, essas celebridades, não devem opinar quando não souberem de tal assunto, né? Devem ficar caladinhas, né? Por quê? Porque as celebridades são influências. Se eu influenciar alguma coisa que eu não, nem eu sei, como é que eu posso influenciar outra pessoa? Então, na opinião dele, devem ficar calados, né? Não devem opinar sobre o que não sabem, certo? Se vocês colocaram essa ideia, pode ser com as palavras de vocês, certo? Mas é basicamente isso. Ele acha que as celebridades não devem opinar sobre o que não sabem. Ok? Júlia, questão 10. Tá ouvindo? Fechou. Pode ler. Como vimos, em um texto argumentativo, os argumentos devem ser apoiados em informações. Dessa forma, eles ganham força, o que dificulta a contra-argumentação, isto é, argumento contrário à opinião defendida. Para entender isso na prática, leia o texto abaixo e responda as questões. A usina de Belo Monte não deve ser construída porque ela não vai gerar qualquer benefício para a sociedade. Além disso, o cineasta James Cameron também é contra a construção. Se as obras continuarem, esta será a primeira usina hidrelétrica do país que não tem tecnologia para administrá-la. Eu leio a A. Só A. Alternativa A. Qual é a opinião defendida pelo autor? E aí, gente? Né? Lembrando que agora vocês vão responder essa questão, não é mais baseada no texto, no artigo de opinião que nós lemos. Vocês tinham que responder essas questões, né, baseadas nesse fragmento aqui, desse quadro azul que a Júlia acabou de ler. E aí, gente, qual é a opinião defendida aí nesse quadrozinho laranja? O que vocês colocaram? No caso, ao contrário, né, Ricardo? Faltou só uma palavrinha aí. O Ricardo colocou que a usina deve ser construída. Na verdade, ele defende que a usina não deve ser construída. Leva em consideração somente esse fragmento aqui, tá? Não é o texto que nós lemos ontem, ó. Preste atenção. Bem no início aí da frase, né, onde a Júlia leu, tem assim, ó, a usina de Belo Monte não deve ser construída, né? Gente, vocês têm que, quando vocês forem responder essas questões, mais uma vez, prestem atenção na questão. Porque a questão está falando aqui sobre argumentos, né? Porque quando a gente vai escrever um texto, principalmente um artigo de opinião, você tem que ter argumentos. Ou seja, você tem que ter informações verdadeiras, certo? Você não vai só dizer eu acho isso porque eu acho e ponto. Não, você tem que ter informações, você tem que ter argumentos. Aí a questão nos dá um exemplo, tá certo? Que não foi retirado lá do artigo de opinião que nós lemos ontem. É um fragmento totalmente diferente, certo? Então, qual a opinião defendida pelo autor nesse fragmento aqui da questão 10? Que a usina de Belo Monte não deve ser construída. É isso que vocês vão colocar. Que a usina, né, a hidroelétrica, no caso, aqui, a usina não deve ser construída, certo? Então, vocês coloquem que a usina não deve ser construída. B, Júlia. Júlia? E tem B? Acho que dá algum probleminha lá no microfone dela, alguma coisa. Vou ler, tá? Você lê a C, Júlia. A B pergunta assim, ó.
que argumentos ele utiliza para justificar a sua resposta. A gente viu que ele é contra. E qual é, a justificativa dele? A Isabela colocou, né? Porque não vai gerar benefício para a sociedade. Correto, Isabela. A Maria colocou. Não tem tecnologia para administrá-la, segundo ele. Perfeito. E tem mais um. Qual é o outro argumento que ele usa, gente? São três. São três argumentos. Primeiro, né? Pronto. Não ter tecnologia. Segundo ele diz que não tem tecnologia para administrá-las. Primeiro ponto. Aí tem o que a Isabela colocou, né? Que ele diz que não vai ter qualquer benefício para a sociedade. Exatamente, Isabela. E o terceiro argumento que ele diz, né, que ele usa, é que o James Cameron é contra. Então, são três argumentos. Vocês vão colocar os três, tá certo? Vocês vão colocar o que a Isabela colocou, o que a Maria colocou, tá certo? E que James Cameron é contra. Então, são esses três argumentos que ele usa para dizer, né, que a usina hidroelétrica não deve ser construída, certo? Que não tem benefício para a sociedade, não tem tecnologia para administrá-la e que James Cameron não é a favor, né? É contra, certo? Isso, Pablo. Aí você faz só... Todo mundo vai ter que complementar, né? O Pablo colocou uma parte, a Isabela colocou uma parte, a Isabela colocou outra, né? A Maria colocou outra, mas vocês têm que colocar os três, tá certo? Os três argumentos. Aí a questão, o item C é bem interessante. Vocês vão ter que apresentar contra-argumento para essa justificativa. O que é esse contra-argumento? Vocês vão dizer por que os argumentos dele não estão corretos. E aí? Perfeito, Riquelme. Riquelme colocou aí o item B, tá, gente? Quem não fez, ou quem não entendeu, quem não conseguiu acompanhar o raciocínio, a resposta do item B está aí no chat, certo? E agora, o item C. Vocês têm que usar contra-argumentos para dizer o quê? Que esses argumentos dele não são válidos. E aí, o que vocês falariam? O que vocês colocaram? Se não tiverem colocado, né? Vamos pensar agora. Pronto, primeiro argumento, né? Ele diz, só um minuto. Muito bem, Pablo. Ele diz que não tem benefício. Mas, na verdade, tem sim benefício, né? Vai criar o quê? Energia elétrica, né? Vai ter mais energia elétrica. Então, o primeiro contra-argumento que você poderia usar. Aí, para a parte que ele diz que o cineasta é contra, o que a gente poderia falar? Para defender que sim, a usina pode ser construída. Primeiro, né? Ele diz que não tem benefício. Qual o contra-argumento? Dizer que sim, tem benefício, né? Porque vai criar mais eletricidade. Quando ele fala do James Cameron, o que a gente pode usar contra ele, de contra-argumento? E aí? Além de gerar energia. Vamos pensar, gente. Ele diz assim, não deve ser construída porque não tem nada de bom para a sociedade. A gente coloca, tem benefício sim, que vai gerar aí energia, né? Aí, 2, ele diz que o James Cameron é contra. O que a gente pode contra-argumentar? Vamos pensar? Quem não fez, tudo bem, certo? Mas a gente vai pensar juntos agora. E aí? Vamos pegar carona no texto que a gente leu. O James Cameron, cineasta, ele sabe alguma coisa de ecologia, gente? Não, né? Então, esse argumento aí não vale de nada. Porque se o James, né, Cameron é contra, mas ele não sabe nada de ecologia. Então, a opinião dele deve ser validada?
Devemos dar importância para a opinião dele se ele não entende do assunto? Não, né? Então, é o segundo contra-argumento. É dizer que o James Cameron não entende de ecologia, então a opinião dele não é válida. E para o terceiro argumento, que ele diz que o Brasil não tem tecnologia para administrá-la. O que é que a gente pode dizer? E aí? Vamos pensar. Ele diz assim, né? O autor desse fragmento. O Brasil não tem tecnologia para administrar uma hidroelétrica. Qual é o contra-argumento que a gente poderia usar, gente? Que o Brasil tem tecnologia para administrar a hidrelétrica? Que o Brasil, exatamente, que o Brasil tem sim tecnologia para administrar, até porque existem outras hidroelétricas como essa no nosso país, né? Se já existem outras hidroelétricas, como a hidroelétrica que estava sendo construída em Belo Monte, é porque nós temos tecnologia para administrá-las, né? Porque senão não teria nenhuma hidroelétrica no nosso país, certo? Então, esses são os 3 contra-argumentos. Vocês entenderam, gente, o que é um contra-argumento? É como num debate. Eu falo, né, a minha opinião e eu dou um argumento. Mas alguém que não concorda comigo vai querer contra-argumentar. Ou seja, vai querer ir contra o meu argumento, né? Procurando o próprio argumento dela. Foi isso que nós fizemos aqui no item C, tá certo? No item B, nós colocamos os argumentos do autor. E na C, nós colocamos contra-argumentos, certo? Ótimo. Aí vamos para a página aí 279, né? Bem interessante essa páginazinha. 11. Quem vai ler? Pode sim, Raíssa. Não, a Isabelle, né? Pediu primeiro. Isabelle, pode ler, depois a Raíssa e depois a Bia, se der tempo. Vai lá, Isabelle. Tia, pode deixar a Raíssa ler. Você vai passar a oportunidade para ela? Então vamos lá, Raíssa. Pode ler. Número 11. Além da polêmica visita de James Cameron à usina de Belo Monte, outros episódios a respeito repercutiram na mídia nacional de forma igualmente objetiva. Na internet, podemos encontrar diversos vídeos em que celebridades manifestam opiniões sobre a construção da hidrelétrica. Com base no artigo Para que serve a celebridade? Reflita e opine. Podemos considerar sensata a atitude de pessoas famosas em fazer o uso do, abre aspas, efeito celebridade, fecha aspas, para causar mobilização? E aí, a opinião de vocês, né? Já que nós estamos trabalhando no artigo de opinião. Vocês acham que é sensato, por parte de alguns famosos, usar esse efeito celebridade, né? Usar esse poder, entre aspas, que eles têm, para causar essa mobilização, gente? O que é que vocês acham? Se sim, por quê? E se não, por quê? O que é que vocês podem falar no microfone, se desejarem. E aí, meninas? Não, né? Vocês não acham? Por que que vocês não acham? Pode sim, Maria. Ô tia, assim, na minha opinião, como eu já falei, não, porque tem algumas celebridades que usam do seu poder para poder influenciar em algumas brigas entre algumas pessoas, tipo, sendo que elas não têm nada a ver com aquilo. E elas podem influenciar em outras coisas também. Exatamente, às vezes nem entendem, né, sobre aquilo, vai influenciar outras pessoas que também não entendem daquilo, como a Raíssa colocou aí, né, deixa eu ver aqui. Podem influenciar os fãs para o chamado, entre aspas, mau caminho. Verdade, né, pode influenciar esses fãs, né, influenciar pessoas a se manifestarem sobre assunto que eles também não conhecem, né, e se eu não conheço sobre um assunto, como é que eu posso falar daquele assunto? A gente só pode falar de alguma coisa quando a gente entende, né? Se a gente não entende, a gente tem que ficar mesmo calado,
certo? Para primeiro aprender e depois falar. B, Raíssa. B. Você se recorda de outras situações dessa natureza? Posso falar, E aí, tia? pode sim. Sim. Em 2013, a Rainha dos Baixinhos publicou uma postagem durante a passagem de Justin Bieber ao Brasil. A apresentadora o chamou de garoto mimado, entre aspas, e reclamou da atitude do astro pop. A reação dos seguidores do cantor foi nervosa e imediatamente forçaram Xuxa a apagar sua postagem. Muito bem. Uma outra polêmica, né? Por quê? Porque tanto ela tem fãs, como o Justin tem fãs, né? Ela falou ela só deu a opinião dela sobre determinado assunto e isso gerou uma polêmica, né? Porque como eu já falei, tudo que esses famosos fazem gera uma polêmica, gera notícia. Alguém mais pesquisou, pessoal, alguma notícia desse tipo? Nós vamos continuar essa questão amanhã, tá bom? O item B. Ok, Raíssa. Gente, deu nosso horário, então vocês coloquem aí no chat, por favor, número e turma, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência. Desejar a vocês uma boa tarde, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Cuidem-se. Tchau, tchau.